Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que Ele tem nos dado de poder transmitir a palavra dEle. E também eu quero agradecer a você que parou, que disponibilizou o seu tempo para poder estar juntos conosco, para podermos aprender um pouco a respeito de Jesus, amém? Eu queria ler com você lá em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 5, que diz assim: interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, Jesus, em todo o seu ministério, em todo o tempo que ele passou aqui na terra, ele não se importava com a aparência das pessoas. Por mais que nós venhamos a olhar para as pessoas e defini-las pela aparência, pela beleza, pela parte externa, qual roupa ela usa, se é roupa de marca ou não, se ela anda bem vestida, se ela anda mal vestida, nós começamos a criar critérios para definir as pessoas de acordo com a aparência delas. E o interessante de tudo isso é que quando Jesus olhava para os fariseus e escribas, que apesar de serem homens religiosos, que utilizavam roupas que o identificavam, que tinham as suas características externas, apresentavam orações, eles dizimavam e jejuavam. Mesmo assim, para Jesus isso não tinha muita importância. Tem um momento em João capítulo 3 em que Jesus se encontra com um dos principais que vem ao encontro de Jesus na sua casa. Ele não olhava para a aparência de Nicodemos, ele olhava para o coração dele. Ou seja, Jesus, quando olhava para as pessoas, ele não olhava para as necessidades que cada um deles achavam que tinham. E Jesus, ao falar com ele, não fala a respeito do assunto que o Nicodemos está falando para Jesus. Então, quando ele olha para Nicodemos, ele vê a necessidade espiritual de Nicodemos. É por isso que ele vai dizer para Nicodemos: é necessário que você venha a nascer novamente. Nicodemos precisava ouvir aquelas palavras de Jesus. Então, quando os fariseus, em Marcos capítulo 7, se começa a falar sobre a tradição, que os discípulos dele estavam comendo sem lavar as mãos. Existia ali uma tradição de lavar as mãos, lavar os copos, lavar os utensílios domésticos, para que eles pudessem se alimentar. Ou seja, eles estavam tão preocupados com a doutrina e ensinamento humano que se esqueciam do principal, do que realmente importa. E foi isso que Jesus expressou em suas palavras. Trouxe uma palavra de confronto com aqueles fariseus. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a parte exterior e com a aparência daquelas pessoas, quando Jesus ele se importava com o interior delas. Quando eles começaram a questionar Jesus como mestre naquele tempo, como alguém que estava ensinando, aqueles seguidores, quando Jesus começou a conversar com eles, ele disse: olha, vocês estão invalidando o preceito de Deus. Porque Deus ele não olha para a aparência como vocês olham. Ele não está preocupado, não se importa com orações que não venham do coração. Ele não se importa com palavras repetitivas.
para ele é muito mais importante você passar 10 minutos na presença sendo sincero com ele do que passar 1 hora falando um monte de coisa que para ele não tem importância nenhuma. Jesus, ele se importa com o seu e com o meu interior. Tanto é que ele dizia: olha, como é que vocês estão invalidando algo que veio de Deus, que é honrar o pai e a mãe. O que me chamou a atenção foi o que está lá escrito no versículo 12 de Marcos 7. Olha o que ele disse: então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. 13. E validando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Que coisa interessante. Jesus fala assim: olha, vocês estão impedindo que eles façam qualquer coisa em favor. O que me chamou a atenção foi justamente essa palavra. Jesus, ele está interessado que nós venhamos ser um instrumento dele para outras pessoas. Seja por uma mensagem, seja ajudando em alguma coisa, seja financeira ou não, ou seja material, ou seja por um trabalho. E tudo que Jesus, ele espera de nós é que nós venhamos a ter uma atitude ligada ao nosso coração. Deus não espera uma adoração da boca para fora. Deus espera uma adoração de coração. Alguém que tem o caráter de Cristo, alguém que tem construído a sua estrutura de filho e de filha, sabe muito bem adorar o Pai que tem. Porque um coração de um filho é um coração que reconhece o Pai que tem e sabe o que o Pai tem feito na vida dele. Às vezes passamos o nosso dia a dia e nós não reconhecemos. Nós não estamos reconhecendo que Deus, que é nosso Pai, tem cuidado de nós em cada momento de nossas vidas. Precisamos prestar atenção de como o nosso interior se comporta e de como nós temos agido, se realmente estão de acordo com aquilo que está no nosso coração. E Jesus, ele sempre, as palavras dele, o ensinamento dele está relacionado com a natureza, com o coração das pessoas. Um dia Deus me ensinou que a lei trazia uma mudança externa, que a lei trazia uma mudança de atitude sem mudar a consciência e o coração das pessoas. Quando Jesus, em Mateus, ele começa a falar sobre a lei e o que ele tinha trazido como Pai habitando dentro dele, ele dizia que aquele que olhasse para uma mulher a desejando já adulteraria com ela. Ou seja, Jesus estava trazendo uma mudança de coração, uma mudança de intenção. Porque na lei você não adulterava quando você não agia, não tinha a atitude de pegar uma outra mulher que não fosse a sua esposa, ou de se relacionar com outro homem que não fosse o seu marido. Jesus, ele estava ensinando que ao passo que você olha para uma mulher com a intenção de desejá-la, ou melhor dizendo, desejando-a, aí você adultera com ela. Não é o olhar, é como você olha. É a intenção do seu coração a respeito disso. Então tudo que Jesus ele nos ensina está relacionado a ouvir a palavra, ter ela no seu coração e agir de acordo com ela. Porque o seu coração está cheio dela, daí então eu posso manifestar a palavra de Deus viva e eficaz aqui na terra, através das minhas atitudes, do meu comportamento. E uma das coisas que Deus tem me feito prestar atenção são as minhas reações. Às vezes a gente reage por um impulso de nossa própria alma, que traz sentimentos que fazem com que você reaja de uma forma negativa. E Deus quer tratar isso em nosso coração. Deus quer tratar o seu coração. Então, irmão Pedro, como é que eu posso tratar o meu coração? Através do relacionamento com o Pai. Só o relacionamento com Deus muda o nosso comportamento, muda as nossas reações, muda os nossos conceitos, os nossos princípios, para que esteja de acordo com a vontade dele. Entende? Isso inclui
tirar tempo para conhecer a Jesus em sua palavra, para conhecer a Jesus como Ele é, como Ele reage, como Ele age nas situações que aparecem. Entende, meus amados? Jesus, Ele quer que você se importe com o que Ele se importa. Jesus, Ele quer que você pense naquilo que Ele pensa. Jesus quer que você sinta como Ele sente. Jesus quer que você olhe pela ótica da palavra dEle, para que as coisas funcionem como a gente deseja, que é de acordo com a palavra de Deus. Se o nosso coração deseja fazer as coisas que agradam a um pai, assim como nós somos filho, assim como Jesus, que fazia tudo para agradar seu pai, Ele também deseja que nós venhamos como filhos, tendo a natureza de filho, agradar o nosso pai. Amém, queridos? Jesus quer cuidar do nosso interior. Amém? Glória a Deus. Agradeço muito ao Pai por ter me inspirado a dar essa mensagem para você. E lembrando que, para Ele, o que mais importa é a sua atitude de coração. São suas palavras de coração. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.